Dia 5 dos playoffs chegaram ao seu fim, e assim, rolou algumas coisas ontem que podem ser determinantes para alguns times ganharem. Salve, salve galera, Iags por aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Como sempre, se vocês curtem o meu conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Vambora! Bom, vamos lá, falar um pouquinho de playoffs da NBA aqui. Vamos começar com o jogo da noite, Warriors e Houston Rockets. E cara, assim, aconteceu muita coisa nesse jogo. Muita coisa. Primeira coisa que eu vou falar que não tem nada a ver com nenhum dos dois times é sobre a arbitragem. Eu achei que a arbitragem tá muito ruim nessa série. Eu não sei o que rolou ontem. Todo mundo já sabia que ia ser uma série que ia ser mais física, né? Você tem Draymond Green e Dillon Brooks um jogando contra o outro. Então não tinha dúvida. Mas eu achei que, cara, eles estavam deixando muita coisa solta. Inclusive, o próprio Steph Curry chegou a reclamar de alguns lances, e o Steph Curry é um cara que nunca reclama de falta. Pelo menos assim, dificilmente você vê o Steph Curry reclamando de falta. Então assim, a arbitragem precisa melhorar, na minha visão, porque senão as coisas vão meio que sair de mão. E já rolou 3 faltas técnicas ontem, e as coisas tendem só a esquentar. Mas falando dos times em si, tudo que poderia dar errado pro Golden State Warriors deu, sem dúvida nenhuma. Então você teve o Brandon Podinski, que estava aparentemente com alguma virose, de alguma coisa que ele comeu. Ele até tentou jogar, não foi muito bem, tentou alguns arremessos, não acertou nenhum. E obviamente a história da noite foi o Jimmy Butler se machucando. Ele teve uma lesão ali na pelvis, aparentemente é o que deu. O Amen Thompson tava brigando por um rebote, acabou caindo e batendo no Jimmy Butler enquanto ele tava no ar. Eu, particularmente, não achei que foi nada. Teve gente no Twitter que falou que foi de má fé, cara, mas assim, mas o Twitter também é terra de psicopata. Eu, particularmente, não achei que foi nada, achei que foi lance de jogo. Mas, infelizmente, para os torcedores do Golden State, essa lesão pode impactar muito a sério. Jimmy Butler deve ser reavaliado aí, provavelmente hoje. Eu acredito, baseado no que eu estava lendo, que ele não deve jogar o próximo jogo. Acho pouco provável, principalmente se tiver uma fratura, esquece. Ele deve estar fora o resto da série. Se não tiver uma fratura, pode ser que ele volte no jogo 4, que seria o melhor dos mundos. Mas eu acho bem pouco provável que ele jogue no jogo 3. E acabou que com essa lesão, o Steve Kerr teve que se reinventar. Então você teve o Quinn Post, o Jonathan Kuminga e o Pat Spencer, que praticamente não tinha nem entrado. O Jonathan Kuminga não entra faz sei lá quantos anos. Eles jogaram juntos 62 minutos nesse jogo. 62 minutos. Quinn Post, eu achei que jogou bem, achei que ele meteu umas bolinhas de 3 ali. Ele tem um certo problema em marcar em espaço, mas eu acho que assim, é natural, ele é um cara grande, ele ainda vai se desenvolver, tanto que o Jalen Green caçou ele a noite inteira, mas eu achei que ele meteu umas bolinhas de 3. Pat Spencer jogou muito bem, né? Foi 5 de 7, então entrou bem ali no segundo quarto, se não me falha a memória, e conseguiu manter o Warriors relativamente perto no jogo. E o Jonathan Kuminga, cara, não é à toa que ele tá esquentando o banco. Eu, particularmente, não gostei da seleção de arremesso que ele teve, achei que ele forçou muita coisa e não foi bem, na minha visão. Mas o Steve Kerr, como eu disse, teve que se reinventar. Eu quero ver como é que vai ser, principalmente se o Jimmy Butler não voltar. Mas uma coisa é óbvio, foi óbvio ali. Eu acho que a defesa sofreu muito mais que o ataque. Desde quando o Jimmy Butler chegou, a gente sabe que o Warriors teve uma das melhores defesas da NBA inteira, né, top 5, e ele saiu e o pessoal tava claramente perdido, na minha visão. A falta do Jimmy Butler afetou muito mais o lado defensivo do que o lado ofensivo pro Golden State. Enquanto o Golden State estava perdidinho da Silva, o nosso querido Jalen Green decidiu fazer a sua melhor impressão de Stephen Curry. Então ele meteu 38 pontos, 8 bolas de 3. Foi a 19ª vez que ele meteu pelo menos 5 bolas de 3 na temporada. E ele fez isso contra times extremamente competentes. Nuggets, Lakers, Wolves, o Clippers, é tudo time. Cara, e agora contra o Golden State Warriors. Pra mim ele tava claramente caçando o Quinn Post, principalmente quando tinha uma troca ali no corta-luz, né? Ele tava buscando esse iso ball contra o Quinn Post. E cara, tava caindo. O Jalen Green, que é naturalmente um cara extremamente inconsistente, jogo 1 foi péssimo, esse jogo jogou muito bem, jogo 3, quem que vai aparecer? Ninguém sabe, é sempre uma caixinha de surpresa com o Jalen Green. Mas é claro, ele não fez tudo sozinho, assim. Amen Thompson, apesar de não ter tido muitos pontos, cara, ele é muito bom, eu gosto muito do jogo dele. Eu acho que ele consegue criar de uma certa maneira, ele consegue antecipar jogadas muito bem. O Sengun teve mais um ótimo jogo, não em termos de muita pontuação, mas ele pegou 16 rebotes, então ele acabou com o Golden State no rebotes. Se não me engano, ele teve 6 rebotes ofensivos, que foi mais uma história. A diferença de rebotes, de novo, foi absurda, foram 14 rebotes a mais pro Rockets, e a tendência é que isso aconteça todo jogo, porque eles são muito mais físicos. O Tari Eason teve um jogo muito eficiente, então assim, achei que ele jogou muito bem dos dois lados da bola. Estatisticamente, do lado da defesa, não vai aparecer no box score, mas eu achei que ele marcou bem, e do lado ofensivo ele matou umas bolinhas, então o Tari Eason foi muito bem. E essa série, cada jogo que passa, me lembra um pouco mais a série do Lakers contra o Wolves, né? Então você tem o Golden State, que é teoricamente o time que tem mais habilidade, tem os jogadores melhores, o Jimmy Butler, o Steph Curry,
E você tem o Rockets, que é um time extremamente defensivo, extremamente físico, e lembra muito o Minnesota Timberwolves. Então eu acredito que a gente vai ter uma série muito parecida. Mas é claro que vai depender muito dos resultados dos exames do Jimmy Butler. Assim, como eu disse, se ele não voltar, eu acho que Golden State vai ter sérios problemas. Se ele voltar, eu ainda gosto do Golden State, eu acho que eles provavelmente devem ganhar os 2 jogos em casa, voltam para Houston, perdem e aí fecham a série no jogo 6 lá em São Francisco novamente. Mas uma coisa é fato, o Houston Rockets, quando eles têm um cara, seja o Jalen Green ou seja o Fred VanVleet, que conseguem carregar em termos do lado ofensivo da bola, eles são, sem dúvida nenhuma, um dos melhores times da NBA. Então o Jalen Green vai precisar manter a constância do lado ofensivo. Seguindo aqui para a Conferência Leste, a gente teve meu Boston Celtics ganhando do Orlando Magic. O Jason Tatum não jogou, ele estava com aquela lesão no punho direito, que é o punho que ele arremessa. Se não me engano, ele estava com edema ósseo. Então já era esperado que ele ia faltar esse jogo, então teve que aparecer o nosso querido Jaylen Brown. E cara, o homem apareceu, ele teve um jogo extremamente eficiente. Eu achei que assim, ele foi o principal criador desse jogo, geralmente quem faz isso é o Jason Tatum, então assim, isso ficou por responsabilidade do Jaylen Brown, e cara, ele me surpreendeu, não só pela questão dos arremessos, que ele foi extremamente eficiente, mas eu achei que ele fez as leituras certas, as leituras que eram teoricamente fáceis de fazer, ele fez todas, e facilitou muito a vida dele do lado ofensivo da bola. E aí, novamente, eu falo, né? Eu falei isso no último vídeo que eu falei do jogo do Boston. É um privilégio você ter um time igual do Boston Celtics, que o seu melhor jogador pode estar fora ou não ir bem num determinado jogo, e você tem um outro cara ali que é extremamente capacitado de te dar 36 pontos, arremessando 66% da quadra com 70% da linha de 3. Não é todo time que tem esse privilégio. Mas aonde eu achei que, assim, que foi muito bom o jogo do Jaylen Brown foi na questão dos arremessos saindo do kick de bola, né? Os pull-up threes, que é um tipo de arremesso que ele não tem ido bem esse ano. Eu achei que ele piorou consideravelmente. E no jogo de hoje, ele meteu tudo, praticamente. E isso facilita muito nos playoffs, porque é um tipo de arremesso que você não tem que ficar tentando infiltrar e batendo corpo a corpo, né, e se cansando. É algo que, assim, se você consegue meter essa bola com constância, você facilita muito o seu jogo e você consegue se poupar consideravelmente ao decorrer do jogo. E esse jogo também foi bom porque ele estava lidando com aquela lesão do joelho, então foi bom ver que, assim, aparentemente não afetou ele, né? Ele teve aquela dunk zona em transição no fast break lá, tranquilamente, e não parecia que ele estava reclamando do joelho em nenhum momento do jogo. Então isso é muito importante pra gente seguindo em frente aí durante os playoffs. E é claro que a gente sempre tem os outros caras aparecendo, né? Kristaps Porzingis te deu 20 pontos, tomou aquela cotovelada e ficou sangrando na cara. Inclusive, pra quem não viu o que o Joe Mazzulla falou, esse cara é um completo psicopata. Ele meteu na coletiva depois do jogo, a frase dele foi: eu gosto de ver ele sangrando em quadra. Assim, completamente dodói da cabeça. Mas Porzingis jogou bem. O Derek White, eu achei que o Orlando Magic saiu nesse jogo, principalmente no primeiro tempo, marcando o Derek White com tudo que eles podiam, não deixavam o cara pegar na bola, mas ele acabou metendo umas bolinhas ali no segundo tempo. Peyton Pritchard teve um bom jogo, te dando 14 ali do banco. Então assim, cara, pro Orlando Magic, falta talento, né? O Paulo Banchero foi muito bem nesse jogo de novo, ele só não consegue meter bola de 3, né? O Franz Wagner foi bem também, mas foi 1 de 7 da linha de 3. E é levemente desmoralizante, você não consegue ganhar do Boston Celtics sem o seu melhor jogador. Esse jogo tá indo de volta para Orlando. Eu acho que provavelmente eles não devem conseguir ganhar esses 2 jogos, assim. Mesmo que esse jogo tava perto a maioria do tempo, eu não senti que Boston tava fora do controle em nenhum momento desse jogo. Então, eu acho que eles devem fechar essa série tranquilamente, por incrível que pareça, eu posso morder minha língua aqui, em 4-0, que seria um milagre. E o nosso outro jogo do lado leste foi Cleveland Cavaliers contra o Miami Heat, onde o Cleveland foi vitorioso. Só falando um negocinho rapidinho do Miami Heat, antes da gente falar de Cleveland, cara, é impressionante como esse time tem uma cultura de ser insuportável. Os caras não têm muita gente, não deveriam ter um time para competir com o Cleveland Cavaliers, e mesmo assim eles quase ganharam. Quase ganharam. Chegaram ali no quarto com uma diferença de 2 pontos, sendo que eles estavam perdendo de 20. Cleveland meteu 11 bolas de 3, 12 bolas de 3 no segundo quarto, e mesmo assim o Miami Heat conseguiu chegar e encostar. Então, a cultura dos caras é realmente algo de se invejar. Dito isso, Donovan Spider Mitchell aconteceu. O cara simplesmente vive para jogos assim, e é impressionante como ele sempre comparece. Então, né, como eu disse, assim, achei que Cleveland teve controle desse jogo pela grande maioria do tempo, principalmente muito por causa do segundo quarto que eles tiveram, que foi absurdo. Só que aí no finalzinho, Miami conseguiu parar ele algumas vezes e seguiram ali
numa runzinha e encostaram. O Miami Heat conseguiu limitar algumas infiltrações de Darius Garland, eles estavam metendo uma dobra no Ty Jerome, com o relógio ali prestes a estourar, então eles conseguiram conter de uma certa maneira no quarto quarto. Só que aí, né, nos últimos 5 minutos, praticamente, o nosso irmão Donovan Mitchell decidiu que ele ia botar a bola embaixo do braço e resolver o jogo para o Cleveland Cavaliers. Então ele teve ali no momento, se não me falha a memória, os 10 pontos seguidos do Cleveland Cavaliers, e ele meteu, tipo, 4 arremessos completamente absurdos. Um que ele saiu de um corta-luz assim, Miami tava meio que trocando, ele infiltrou, meteu um floaterzinho contestado, coisa linda. Depois ele meteu um fadeawayzinho contra o Tyler Hero, que, aliás, excelente defesa do Tyler Hero, só foi um ataque melhor. Aí depois ele meteu um arremessinho à la Luka Doncic, né, que ele fez não foi nem um step back, foi meio que ele fingiu que ele ia, puxou a bola pra trás. Eu acho que era o Hayward Highsmith que tava marcando ele. Boom, bolinha de 3. Toma. E pra matar qualquer chance que o Miami Heat tinha de voltar, ele meteu uma bomba no meio da quadra, praticamente. Então, assim, cara, ele vive, como eu disse, ele vive pra esses momentos e é impressionante como ele sempre comparece. Eu sou muito fã do cara e é isso. E assim, quando você para e olha pro time do Cavs, cara, eles têm muitos jogadores bons. Darius Garland, cara, Evan Mobley, extremamente grande, defensivo, consegue trocar tudo. Jared Allen, muito bom. Popper DeAndre Hunter. Só que, cara, nenhum desses caras é o cara. Eles têm um cara, que é o cara, que é Donovan Mitchell. Assim, eu acho que ele chega até a ser, às vezes, subestimado como um scorer na NBA, principalmente durante o clutch time, porque é impressionante como ele sempre comparece. E ele faz isso há anos. Fazia isso lá em Utah, quando ele jogava lá. Ele beira o subestimado, na minha opinião. Nos 2 primeiros jogos dessa série, se eu não me engano, ele tá com uma média tipo de 30 pontos e um true shooting percentage de 67. 67, cara, isso é absurdo, isso é uma eficiência bizarra. Então essa série volta pra Miami, eu acho que assim, Miami tem mostrado que talvez eles conseguem roubar um joguinho. Lá em Miami, eu não sei se vai acontecer, mas eles se mostraram extremamente capazes. Eu acho que se eles pegarem uma noite inspirada, que tudo tá caindo, pode ser que essa série aí fique 4-1, mas assim, não tem a menor possibilidade do Cleveland Cavaliers perder essa série. Zero. Então pro vídeo de hoje é só, galera. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acham dessa lesão do Jimmy Butler, se ele vai voltar. Se ele não voltar, vocês acham que o Warriors tem chance ainda de ganhar essa série? Vocês acreditam em Stephen Wardell Curry? Quero ouvir de vocês. Hoje tem jogo 3, Pistons e Knicks, e Clippers e Nuggets. Também tem aquela série lá de OKC, mas ninguém liga pra ela. Então é isso. Por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Tamo junto. Valeu!